Isso é mérito do Flamengo. A qualidade é extraordinariamente superior a um oceano entre os dois times. No jogo de ontem o Grêmio não tinha nenhuma condição de ganhar. Nenhuma, tá? Aquele fogo todo entre Palmeiras e Flamengo, quem sabe que tem chororô de um lado. Quando a gente treina o time sub-20 que é um profissional, geralmente o goleiro titular, ele vai pro time sub-20 para ser atacado, para poder trabalhar no jogo. Parecia isso, parecia um time de profissional contra um time sub-20. O Flamengo, que a tendência é perder pro Flamengo. Não tem comparação os dois, tá? Ontem. Eu vou resumir o jogo assim, simplificado, do jeito mais... pra galera entender, pra gente ganhar tempo também. O jogo de ontem o Grêmio não tinha nenhuma condição de ganhar. Nenhuma, tá? O Grêmio enfrentou um Flamengo que tem um time de refino técnico. Tu não vê um jogador do Flamengo que não é bom tecnicamente. Tu não vê. Até o goleiro é técnico, que ele teve duas bolas que ele colocou lá pro lateral direito com o pé esquerdo, o pé ao contrário dele, conseguiu colocar o lateral direito para atacar o Grêmio. Então, assim, não tem o que fazer. Tu enfrenta uma equipe, que nem o Flamengo, de muita qualidade, de grandes jogadores, que tem um baita treinador que está fazendo esse time cada dia mais evoluir, e um Grêmio, que é o contrário do Flamengo, com muita limitação, com jogadores, vários jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Grêmio, e acontece o que aconteceu. Se o Flamengo tá naqueles dias ali, o primeiro tempo era para ter acabado uns 4-0. Então, assim, chega, né? Acabou a paciência, mano. Tem que ser cobrado o Luiz Castro, tem que ser cobrado os jogadores. O que o Grêmio perderia para o Flamengo era a tendência. Eu acreditei que o Grêmio pudesse fazer um enfrentamento melhor, que o Grêmio pudesse se superar, que o Grêmio pudesse ter uma disposição diferente. Só que o Grêmio não tem surpreendido positivamente, né? Ninguém nesse ano. Foi 1-0 que ficou barato. O Flamengo fez um treino de luxo, não apertou e sabia que ia ganhar a qualquer momento. Achei que no gol foi uma falha bizonha do Amuso, que simplesmente abandonou quem ele estava marcando, e aí no meio do caminho ele apontou pro Caio Paulista marcar. O Caio Paulista já não sabe marcar direito, imagina quando tem que cobrir o Amuso. Ou pensar, né? Então foi bem complicada ali a situação do gol, mas eu acho que se não tivesse saído ali o gol, sairia em outro momento. Ficou barato 1-0, para falar bem a real. Beleza. Qual é o fim disso tudo? É o Grêmio no Z4. Hoje, Pedro, se termina 3-4-0, ninguém se queixa. De 10 chances, o Flamengo converteu 10% do que criou. 10% do que criou. Se esse jogo termina 3 ou 4 para o Flamengo, não é problema nenhum em relação ao que a partida mostrou. Mas isso é mérito do Flamengo. A qualidade é extraordinariamente superior a um oceano entre os dois times, entre os dois elencos. E eu não quero ser condescendente, eu não sou o maior fã do trabalho do Luiz Castro, mas não passa nem remotamente perto do Luiz Castro a derrota de hoje. O Braithwaite, que não tocou na bola, não há por onde, me parece, colocar na conta do Grêmio essa derrota. Essa derrota é muito mais a vitória de um time que é escandalosamente melhor do que o Grêmio, chamado Flamengo. O Flamengo converteu 10% do que criou ofensivamente. A vaia tem muito mais o conjunto da obra do que propriamente perder para o Flamengo do jeito que perdeu. Então... Vitória do Flamengo, 1-0 em Porto Alegre. Sobre o Grêmio, Flávio Prado. Vitória importante. Aí, primeiro lá para cima da tabela, sem dúvida, cola no Palmeiras. Se ele ganhar do Mirassol, ele cola, né? Fica um ponto e eles têm um confronto direto. Mas também aqui embaixo, tira o Corinthians da zona de rebaixamento. Né? Exatamente. E com a vitória, o Flamengo, como você adiantou, né, Flávio, diminuiu para 4 pontos. Eram 6 pontos de vantagem. Com esse tropeço do Palmeiras hoje de tarde contra o Remo, caiu para 4 pontos. Palmeiras 34 e o Flamengo 30 pontos. E o Flamengo com um jogo a menos com relação ao Palmeiras. Eu queria saber, primeiro de tudo, a importância dessa vitória para seguir na busca pelo título e para não colocar, e também para colocar, né, não colocar, não, mas colocar novamente aquele fogo todo entre Palmeiras e Flamengo. Quem sabe que tem chororô de um lado. Inclusive o Anderson Barros, se não me falha a memória, falou depois do jogo do Palmeiras contra o Remo, reclamou da arbitragem e tudo mais. Mas, novamente, colocando fogo entre as equipes. Agora são 4 pontos. Se o Flamengo vencer esse jogo adiado, diminui para 1 ponto e ainda tem o confronto direto daqui a 2 semanas, daqui a 2 sábados, sem ser no próximo, no outro, Flávio Prado. Esse confronto vai ser antes do jogo contra o Mirassol. O jogo do Mirassol vai ser depois da Copa. Não, e é bom lembrar, Flávio, desculpa interromper, mas ainda um confronto válido pelo primeiro turno. Ainda teremos o do segundo turno. Então nós temos 6 pontos entre eles em disputa. Sim. No Canelada hoje, o questionamento era o seguinte: quem tem parada mais difícil, o Palmeiras ou o Flamengo?
todo mundo foi unânime a entender que a parada do Flamengo era mais difícil. Era mais provável o Flamengo perder pontos do que o Palmeiras. E saiu ao contrário. Eles são os melhores times do Brasil, estão em patamares diferentes, fileiras diferentes, mas eles não são imbatíveis. Esse tipo de tropeço vai acontecer. Então, o Flamengo aproveitou o tropeço do Palmeiras, somou esses 2 pontos a mais que o Palmeiras e encosta. Vai ser assim mesmo. Vai ter jogo que vai ter rodada que vai ser o processo inverso. O Palmeiras vai levar vantagem e o Flamengo vai se perder com um adversário de um nível menor. Porque os dois, teoricamente, só um pode ganhar do outro ganhar do um. No mais, eles são favoritos contra qualquer adversário. Sob o comando do Léo Jardim, 16 jogos, 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, aquela para o Bragantino, que foi ponto fora da curva, digamos assim. Foram 16 jogos, a única derrota com 3 gols. Então, 32 gols marcados, Flávio, numa média de 2 gols por partida e 11 gols sofridos. E desses 11 gols sofridos, o Flamengo tomou 3 contra o Bragantino, ou seja, excluindo um jogo, sofreu 8 gols em 15 jogos. É uma equipe que está muito sólida defensivamente e ofensivamente. Uma equipe que mudou de cara com o Léo Jardim. Já vinha tendo um ótimo trabalho com o Felipe Luiz, é bem verdade, mas agora com o Léo Jardim, de fato, está numa levada bem diferente dos demais aqui do Brasil. Bom, ele muda o jeito de ver futebol. Para ele, o ideal é um time que deixa a bola com o adversário e é reativo. No caso do Felipe Luiz, era um time que tinha mais o controle de bola, portanto, ele cedia poucas oportunidades aos adversários. A gente tem visto algumas atuações do Rossi salvando o time do Flamengo. A consistência defensiva do Flamengo não é a mesma com a saída do Felipe Luiz. No entanto, como ele sai com tudo, também ele cria mais oportunidades. É uma questão de você gostar de uma maneira ou outra de jogar futebol. Os resultados são naturais. Qualquer um que dirigir o Flamengo terá resultados extraordinários, porque o Flamengo é melhor que os outros. Então, é uma questão só de você gostar de um jeito ou de outro jogar. Eu prefiro 1000 vezes o jeito do Felipe Luiz. Mas os números do Leonardo Jardim são bons como seriam os do Felipe Luiz, porque são os melhores times mesmo. Então, não tem como você não conseguir bons resultados com o Palmeiras e não tem como não conseguir bons números com o time do Flamengo. São os dois melhores elencos, melhores opções. Então, os números são importantes, mas eu vejo um Flamengo menos consistente defensivamente do que com o Felipe Luiz. E criando mais oportunidades. É um time que, digamos, ousa mais e também corre mais riscos. É essa maneira que eu vejo o Leonardo Jardim até agora no Flamengo. É importante, Flávio, porque o Flamengo agora tem uma sequência dura, viu? Neste restante de temporada até a pausa para Copa do Mundo. O Flamengo tem a decisão contra o Vitória fora de casa na Copa do Brasil, no meio de semana agora. Aí ele vai para Curitiba jogar contra o Atlético Paranaense no sintético da Arena da Baixada. É outro jogo duríssimo. Ele recebe o Estudiantes pela Libertadores da América e aí tem o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo vem de 11 jogos de invencibilidade. Você acha que em algum desses jogos o Flamengo corre riscos e pode ter dificuldades de perder essa invencibilidade e de se embananar, por que não, no Campeonato Brasileiro? ¿Vas a viajar? Aprovecha Hot Sale. Viaja en paz con Pax. Assistência. Olhar a longo prazo, nós vamos ter Palmeiras e Flamengo ou Flamengo e Palmeiras. Não tem como fugir disso por questão de elenco. Mas em todos os jogos esses times são vulneráveis. Teoricamente, você não poderia imaginar o Palmeiras deixando pontos em Belém do Pará. Independentemente da polêmica do gol que saiu no último minuto, e se saiu no último minuto é porque o jogo foi mais complicado do que se esperava, esses times vão deixar pontos. O Flamengo vai deixar e o Palmeiras também. Não tem como eles ganharem todos os jogos, mesmo eles sendo melhores, tendo elencos superiores aos outros. Então, sim, corre risco de em algum momento, deixar pontos. O Carpini que falava, né? Quanto mais você perde, mais perto você está da vitória. Quanto mais você ganha da derrota. Não, quanto mais você perde, mais você está perto da vitória. Sim, verdade. E no caso do Flamengo, quanto mais ganha, está mais perto da derrota. Eu não sei se é bem assim, mas sim, ele pode deixar pontos, como o Palmeiras também pode. Normal, essa briga vai até o final. Essa briga vai até o final, Giovanni Chacon. Vou te incluir nessa conversa também, para a sua análise dessa vitória do Flamengo sobre o Grêmio. Mas agora, essa vitória que coloca o Flamengo na segunda colocação com 4 pontos, Chacon. Essa briga de Palmeiras e Flamengo que vai até o final do campeonato, a gente sabe, mas neste momento o Flamengo chega melhor. Se a gente fosse ter um Palmeiras e Flamengo amanhã,
você apostaria suas fichas, claro, no Flamengo. São 11 jogos de invencibilidade, Giovanni Chacon. Eu acho que muito torcedor do Palmeiras também colocaria, viu? As fichas. Para não perder um cascalho, uma moeda, um faz-me rir ali, seria certamente apostar das fichas no Flamengo, porque o Palmeiras, sim, não vem jogando um grande futebol.